Amados irmãos, uma boa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre as nossas vidas, cuidando e protegendo, nos dando a oportunidade de a cada minuto podermos viver para a honra e glória dele. Vamos conversar um pouco hoje nessa meditação sobre um único texto, um pequeno texto. O texto de Gênesis capítulo 1, no verso 1. O tema da nossa meditação nessa noite. Tudo tem um início. Tudo tem um início para acontecer. O livro de Gênesis é conhecido como o início ou o começo de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 narra toda a criação que Deus fez. Gênesis capítulo 1 mostra aquilo que muitos homens e mulheres questionam tentando descobrir a origem de todas as coisas. E essas tentativas eles recorrem a muitos métodos buscando uma resposta para tudo que existe, como veio a existir. E Gênesis capítulo 1 relata aquilo que nós precisamos saber. Vivemos em uma época onde governantes, líderes, seja ele religioso ou não, ou governamental, vivemos uma época onde reis e autoridades, muitas vezes as suas ordens não são executadas. Muitas vezes, na sua forma de se expressar, não são atendidos e não são ouvidos. E a gente vai ver que nesse breve relato de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus ele inicia a sua criação e tudo vem acontecer. Não temos tempo para adentrar na profundidade do texto em si e do seu contexto histórico. Mas iremos tentar abranger todas essas lacunas nessa breve meditação. Gênesis capítulo 1 diz bem assim: meu amado e minha amada. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto é de extrema profundidade. É de extrema importância que nós venhamos a saber e descansar nessa verdade que é contida nele. Tudo ele tem um momento certo para iniciar. Tudo tem a partida exata para acontecer. A primeira coisa, meu amado, nessa meditação, baseado nesse texto, nós podemos ver que Deus, ele cria. E ele começa de uma forma muito intrigante no princípio. Há 3 livros na Bíblia que inicia-se com essa mesma expressão, ou no começo, ou no início. A versão que eu estou, versão MacArthur, começa com a expressão no princípio. Se os irmãos olharem para Marcos capítulo 1, vai estar lá.
o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Se os irmãos olhar também para João capítulo 1, está lá, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Essas três inícios mostram claramente, meus amados irmãos, nos dá a base sólida para a gente entender que quando Deus cria uma coisa, esse no princípio é da seguinte forma, não na origem dele. Deus, ele é Deus eterno. Deus, ele não tem criação, Deus não tem início, Deus não tem o fim, ele é. Deus, ele não tem aquela partida inicial, ele já existia. Ele é. Mas a criação em si, tudo que nós conhecemos, partiu de um início. E esse início se deu a partir do momento que esse Deus dá a sua partida. É como se eu girasse a chave de um carro e desse o início para ele. Desse a partida inicial para que tudo isso venha a acontecer. No princípio criou Deus. Esse termo Deus é a expressão de Elohim. Ele aparece 32 vezes. Só no capítulo 1 de Gênesis é a expressão Deus, Elohim, aparece 32 vezes. Mostrando a importância do mesmo. Deus cria. E ao criar, ele dá o início, ele dá a partida. E eu preciso entender que no mundo em que nós vivemos, aonde muitos se acham super-homens, e as suas falas, as suas ordens têm que ser acatadas, e muitas vezes não são, para não dizer na maioria das vezes. Deus dá o início de toda a criação com uma simples fala: faça, e veio acontecer. Deus falou e começou a acontecer. Se os irmãos observarem e lerem os demais versos de Gênesis capítulo 1, vai ver que tudo aconteceu a partir do momento de uma ordem, de uma determinação que Deus dá, de uma determinação do seu Criador. Antes desse início, antes desse princípio, antes desse começo, não havia nada, pois o verso 2 nos fala: a terra era sem forma e vazia. Não havia nada, e Deus começa a criar, começa a arquitetar toda a criação. Toda a criação. Ao nosso contexto, meu amado e minha amada. Tudo que nós podemos imaginar na terra, acima da terra, ou debaixo da terra, ou debaixo do mar, nas águas profundas, ou nas galáxias, tudo veio a partir desse princípio, desse início. O mundo, se nós, homens e mulheres, entendêssemos isso e parássemos de querer arrumar um pretexto e arrumar uma solução humana para algumas respostas que não pertencem a nós descansaríamos muito mais. Nós seríamos muito mais alegres, viveríamos muito mais contentes em entender que tudo que existe veio de um Deus que cria. E a segunda coisa, além de criar esse Deus, além de criar, ele organiza todas as coisas. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ou seja, meu amado e minha amada, tudo que existe, tudo que é criado, todo ser vivo, toda partícula, toda molécula, seja na terra ou no céu, ou acima dos céus, nas galáxias, tudo veio a partir desse momento, a partir dessa ordenança, a partir dessa fala desse Elohim, desse Deus que cria, desse Deus que além de criar, ele cuida, ele organiza com detalhes. Há algumas teorias sobre a criação do mundo, e a principal dela é a teoria que já é até fadada, que já é até descartada, que já até caducou para muitos cientistas, que é a teoria que alguns ainda alegam tentar
arrumar uma resposta para ela, que é a teoria do Big Bang. Mas a grande dificuldade de entendermos tal teoria é que uma explosão ela não causa uma organização. Uma explosão ela não organiza com detalhes e nos mínimos detalhes tudo que nós podemos ver, ouvir e sentir. Uma grande explosão ela não se junta para formar algo, pelo contrário, ela espalha, ela destrói, ela rompe, ela quebra moléculas, ela quebra partículas, ela não une. Mas ainda assim tem algumas pessoas que ousam a tentar arrumar respostas para tudo que nós podemos sentir, ver e ouvir. Toda a criação. Deus, além de criar, Ele organiza nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Repare bem quantas flores. Pega para os irmãos entenderem um pouquinho o que estou falando. Observe as orquídeas, as suas diferenças, as tonalidades, as suas diversidades. Pegue os pássaros, cada um com pinturas diferenciadas uns dos outros, e com pinturas essas que nenhum artista humano, nenhum pintor humano conseguiria concretizar e fazer algo tão delicado, tão poderoso, tão precioso e tão belo. Pegue uma arara, nas mais diversas cores que ela existe. Observe as natureza, a beleza que existe nela em si. A vastidão de animais, peixes, de várias espécies, de várias tonalidades, de várias diferenças, pequenos, médios, grandes, estranhos, esquisitos, alguns até feios, mas a maioria são belos. Quem criou todas as coisas? Quem formou com detalhe? Quem organizou as suas moléculas, as suas partículas? Meu amigo e minha amiga, olhe para você. Olhe para suas mãos, os seus pés, o seu corpo. Pense como é formado os seus órgãos, como eles trabalham numa função organizada, direcionada, centralizada. Como que as suas emoções, como que o seu corpo em si funciona de uma forma tão perfeita. Pois se assim não funciona, pois se uma única veia nossa ela obstruir, causará sérios danos para nós. A sua vida, a nossa vida, ela é essa perfeição, esse funcionamento perfeito. Porque um Deus perfeito, além de criar, Ele organizou. Um Deus perfeito que além de criar e organizar, e por amor a Ele, por amor dEle, nós podemos nessa noite ouvir, sentir, imaginar e parar para pensar em tudo que nós estamos vivendo. E esse Deus, as palavras dele nunca, como fala o texto, nunca voltarão vazia. Ele ordena, ele fala, as coisas vêm acontecer. Ele organiza e as coisas têm que se juntar. E a terceira coisa, a primeira ele cria, a segunda ele organiza e a terceira ele cuida. Criou Deus os céus e a terra.
Deus, além de criar, Deus, além de organizar, Ele cuida com zelo. Ele cuida com uma proteção incrível. Ele cuida com ternura, Ele cuida com amor, Ele cuida com graça. Se os irmãos repararem na trajetória de toda a criação, Gênesis capítulo 1 mostra a criação no contexto geral. Gênesis capítulo 2 faz um resumo de toda a criação, como diz D.A. Carson. Porém, Gênesis capítulo 2 dá um foco maior na criação do homem. Gênesis capítulo 1 dá a criação geral. Gênesis capítulo 2 mostra a criação focada na criação do homem em si. Criou Deus o homem, diz o texto. Mas Gênesis capítulo 2 mostra a queda do homem em si, mas ao mesmo tempo mostra o cuidado de Deus, o zelo de Deus pela sua criação. Mostra o zelo de Deus por mim, por você, pela sua vida. Deus poderia muito bem, meu amado e minha amada, Deus poderia muito bem, num simples gesto, assim como Ele criou todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, toda a criação, tudo que existe veio dEle, pertence dEle, saiu dEle, foi organizado por Ele, foi criado por Ele, foi direcionado por esse Deus chamado Elohim. Foi por esse Deus que cuida, que zela, que protege, que organiza. Ele é o grande arquiteto, mas também é um Deus que cuida e que zela. Deus poderia muito bem, assim como Ele criou as coisas, poderia muito bem acabar com o ser humano, com os seres humanos. Pois o homem pecou, pois o homem errou, pois o homem desobedeceu uma ordem direta que Deus deu lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 16 e no versículo 17. Que diz bem assim o versículo 16, o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. A única ordem, a única sentença que Deus coloca para os nossos pais, eles desobedecem. Deus poderia acabar com isso, mas não. O relato de Gênesis capítulo 3 nos dá uma prova do cuidado e do zelo de Deus. Gênesis capítulo 3. No verso 23 fala bem assim: o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden o homem e a mulher, a fim de lavrar a terra que fora formada. E expulsou, verso 24, o homem colocou querubins ao oriente do jardim. Muitas pessoas entendem, querem pegar esse verso 24 e essa expressão de expulsar, achando uma forma indigna, uma forma presunçosa, uma forma maldosa, uma forma vingativa de Deus, mas não é. Entenda errado, pobres homens. O termo ali significa de cuidado, de zelo, de proteção, para que o homem não viva eternamente no pecado. Pois Deus já tinha em mente, antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo de Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus céus e terra, Deus já tinha em mente o ato da redenção do homem. Deus já tinha em mente o ato de perdão. Deus já tinha em mente o ato de cura, de restauração. Deus já tinha em mente o ato onde seu Filho Jesus Cristo viria e pagaria um alto preço por esse pecado e a sua desobediência. Deus já tinha esse plano arquitetado da mesma forma antes mesmo da criação de todas as coisas. Antes mesmo dos céus e a terra ser criado, Deus já tinha arquitetado, organizado a redenção, o perdão, o cuidado e o zelo do homem. Glórias ao nome do nosso Deus, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pela sua proteção para conosco. E eu posso cantar, e eu posso falar alegremente: no princípio, o meu Deus criou os céus e a terra, ou seja, a minha vida.
o meu futuro, a minha esperança, o meu conforto, o meu consolo, a minha redenção, a minha salvação veio dele, pertence a ele, é por meio dele. O Brasil nosso sofre com homens desonestos, mulheres desonestas, líderes religiosos desonestos, líderes governamentais desonestos, governadores, vereadores, senadores, deputados, presidentes e ex-presidentes e as suas cúpulas de ministros desonestos muitas vezes. Não posso generalizar para todos, mas muitos desonestos, homens que ganham fortunas, homens que se fartam na pobreza e na miséria de muitos. Pobres homens e mulheres. Se eles observassem, se eles entendessem, se eles olhassem para esse verbo, para esse texto e entendessem que Deus criou todas as coisas e iriam entender que a vida deles não veio do acaso, não veio de meras partículas, de amebas e tantas outras coisas, não veio de meras origens de explosões, não. E se por algum motivo, se alguma exceção, isso for verídico, quem causou todas as coisas? Somente um. Deus eterno. Queira eles crer ou não, eles vão cair na mesma verdade. Deus, o sustentador, o organizador, o que cria, o que organiza, o que cuida, é Ele. O soberano Deus que formou, que cuida e que zela da sua criação. Meus amados, meus amigos, meus irmãos, entenda. Muitos fazem promessas. Muitos líderes. Muitos homens que se acham poderosos. E mulheres que se acham poderosas. Loucos, não passam de loucos. Não passam de loucos. Não conseguem compreender que o Deus que formou, que o Deus que criou, que Deus que organizou, é o mesmo Deus que cuida, mas também é o mesmo Deus que sonda o seu coração e conhece toda a sua intenção, boa ou má. E sabe que se seus planos são bons ou são maus. E a Bíblia fala mais, que um dia todo homem, como diz Apocalipse, todo homem se dobrará nos céus. Se dobrará de joelho perante Jesus Cristo e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E esse mesmo Cristo, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, vai falar: eis que eu faço nova todas as coisas. No versículo 6 ele fala: eu sou o alfa e eu sou o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Ele é. João capítulo 1 vai falar: eu que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é Jesus, o verbo é Cristo. Ele é antes do princípio, ele é antes da criação dos céus e da terra, ele é eterno, tudo veio por intermédio dele. Na pessoa do Deus Pai, triuno, na pessoa do Elohim, do Yahvé. Em quem você tem crido? Aonde você tem lançado as suas confianças? Quais são as teorias que você tem se firmado? Quais são as falácias? Quais são as vãs filosofias que você tem se lançado? E além de se lançar, tem se firmado de uma forma que, achando que essas fábulas encantadas são verdades. Meu amigo e minha amiga, caros irmãos, olhe para Deus, olhe para Cristo e entenda
que Ele cria, que Ele organiza e que Ele cuida. Ele cuida, Ele organiza e cria toda a nossa vida. Entenda que a nossa existência por si só é algo da criação de Deus. Olhe para Deus, olhe para Cristo. Nessa noite, reconheça que existe um Deus. Não faça igualzinho os nossos antepassados. E infelizmente muitos têm feito hoje. Parece retórica a fala. Não olhe para falsos deuses, não olhe para ídolos, não olhe para homens pecadores, achando que eles são os seus organizadores, os seus criadores, Não olhe para eles, são pecadores e falhos, são homens necessitados desse Deus que cuida, que zela, que protege, que cria e que organiza. São homens falíveis, como eu e você, homens que têm pecado nas suas veias. Olhe para Deus, entenda, ei, eu tenho um Deus que Ele cria, Ele organiza e Ele cuida. Entregue hoje sua vida nas mãos de Deus. Entregue sua vida nas mãos de Jesus Cristo. E Ele, com certeza, te dará respostas maravilhosas, te dará sossego no seu coração, paz, tranquilidade. E você poderá descansar tranquilamente em Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa, na pessoa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, clarear a sua mente, para que nós possamos entender que pertencemos e que existe um Deus que é sustentador e organizador de todas as coisas. Quando Ele fala, quando Deus fala, tudo vem acontecer. Quando Ele fala, tudo tem que acontecer. Creia nisso. Creia nisso. Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Deus te abençoe, meu amado e minha amada.